Olá! Jesus foi excepcionalmente sábio na convivência com pessoas, especialmente aquelas que o depreciavam. Ele sempre atingia o verdadeiro cerne da questão, porque conhecia o coração das pessoas. E também utilizava parábolas em todas as situações possíveis para ilustrar seu ensino acerca do reino de Deus e do comportamento desejável diante de Deus. Nesta ocasião, apresento a parábola da grande ceia, registrada pelo evangelista Lucas. Como era costume entre os judeus, depois da reunião na sinagoga numa manhã de sábado, Jesus foi convidado para uma refeição em casa de um dos principais fariseus da localidade. Depois de ter tratado a questão da busca frenética dos presentes pelos melhores lugares da mesa, Jesus propõe ao anfitrião que se aventurasse a acolher outras pessoas em sua casa, além dos que ele considerava de seu grupo de amigos. E Jesus comentou com o anfitrião que quando ele desse um jantar ou uma ceia, não convidasse amigos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos, que pudessem retribuir, afinal de contas, o convite e assim recompensá-lo. Pelo contrário, Jesus disse a ele que convidasse pessoas necessitadas, enfermas ou deficientes físicas, que jamais teriam como recompensá-lo, e o resultado é que ele seria bem-aventurado e recompensado na ressurreição dos justos. Daí veio a parábola da grande ceia, e eu quero convidar você para ir ao texto. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas, sendo que o primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, de 15 a 24. Jesus utilizou a metáfora de uma grande ceia como ambiente para a sua parábola. Sabemos que antes mesmo de sua preparação, os convites eram encaminhados com antecedência e a presença dos convidados era previamente confirmada. Eles estavam compromissados com aquela festa e recusá-la seria o equivalente a uma ofensa. A história mostra que quando a ceia ficou pronta, o servo daquele senhor foi chamar os convidados e, um a um, eles começaram a apresentar desculpas, recusando-se a ir em clara ofensa ao anfitrião. A decisão daquele homem foi determinar que a casa fosse cheia com não convidados. E quem eram esses? Começando pelas ruas e becos da cidade, eram todos os necessitados, enfermos ou deficientes físicos, que jamais teriam como recompensá-lo. Mas ainda havia lugar na ceia. Então a ordem foi trazer todos os que estivessem nos caminhos e atalhos que não estavam avisados da ceia e nem tinham como recompensar o anfitrião. Quem é que teria de ser barrado na porta? Qualquer um dos que tinham sido convidados e apresentaram desculpas, recusando o convite. Que ironia! Mas não seria possível comparecer depois de ver o campo comprado, ou de experimentar as juntas de bois, ou de chegar recém-casado acompanhado da esposa, mesmo que com atraso?
Não dava para dar um jeito? Na verdade, a parábola nos fala da prioridade. O convite daquele homem para a ceia deveria ser mais importante do que qualquer compromisso dos seus convidados. E em se tratando das relações humanas, nós sabemos que muitas vezes não queremos ou não podemos, ou até devemos recusar os convites que nos fazem, mas não quando Deus nos convida. O chamado de Deus deve ser nossa máxima prioridade e jamais recusado, independentemente dos nossos planos pessoais. E o convite de Deus é para que nos aproximemos dele, recebamos a sua graça, o seu perdão, a sua justiça, a sua amizade, o seu poder para a vida, e tudo isto mediante a fé em Jesus Cristo. Se ele nos convida para termos consigo uma comunhão jamais vista na terra, não é a família, o trabalho, a carreira, ou o lazer, ou qualquer outro motivo que deve assumir a prioridade na nossa vida. Afinal, é o Deus Criador e Todo-Poderoso que nos convida a andarmos com Ele mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus fez várias afirmações que nós devemos levar a sério. Uma delas diz respeito a si mesmo. Ele disse: "Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia." João 12, de 46 a 48. E outra, quando mandou seus discípulos pregarem o evangelho pelas vilas e aldeias da Palestina, ele disse: "Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou." Lucas 10, 16. Por outro lado, sabemos que se ele tocou o nosso coração, não devemos jamais recusar o seu convite e, mediante a fé, aceitar tudo quanto fez por nós na cruz e comparecer na sua festa.